Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E é interessante até o fato de algumas pessoas questionam, não? A história da igreja e é interessante o quanto que você consegue encontrar. E isso, lógico, estou falando fora da igreja. A gente falou aqui uma vez, você pode entrar naquela biblioteca que às vezes as alas têm, né? Que tem uns livrinhos e tal, sempre vai ter livro da igreja lá. E se você, for até uma biblioteca da cidade ou pesquisar algo na internet a respeito da parte histórica da igreja, como que era aos redores de Joseph Smith naquela época e os líderes, subsequentes dele, historicamente procurando, você vai ver muita coisa que não foi ensinado pra gente dentro da igreja. E muitos até falam que tudo foi romantizado, foi num formato para ficar bonito de se ver e de se falar sobre isso. Então é como eu também ouvi uma outra expressão, a igreja coloca um monte de cerejinhas na história e faz parecer que é linda a história, que é uma história de superação. Mas a gente acaba encontrando muitas coisas. Por isso que a gente fala aqui nos nossos podcasts que machuca, dói quando a gente descobre a verdade, porque é um choque, é algo que a gente não esperava. Que a gente falou, não importa se você ficou 1 ano na igreja ou 40 anos. É um baque você descobrir que tudo que estava sendo ensinado ali é tudo fantasiado, é tudo com cerejinhas, para ficar bonito. E tem muitos episódios que realmente é chocante, que você vai nessa bibliotequinha da ala, e você não vai encontrar nenhum livro da igreja falando. Você vai lá comprar livros na lojinha do templo, não vai ter nenhum livro falando histórias dessa forma. Vai estar lá todas as histórias com cerejinhas, para que você ache mais bonito. Então é muitas coisas, desde a época de Joseph Smith, por exemplo, a gente pode procurar na história, a gente vai achar muitas coisas. A Vânia Moore uma vez ela falou de um livro, e comentou já até vários trechos, que é um livro de Alex Bean, se não me engano, que se chama American Crucifixion, e eu não sei se tem em português. E realmente a indicação desse livro é fantástica, É um livro é um livro de história ao mesmo tempo, E o mais interessante, não tem cerejinhas, É a história como deve ser contada, Até fala, por exemplo, Joseph Smith, quando ele se deu como profeta lá e ele falava, a volta de Jesus Cristo vai ser no nosso século. Ele estava nos anos de 1800. E ele falava, vai ser nesse século, e por isso que complementou no nome da igreja os últimos dias. Só que hoje a gente está aqui em 2020, e ainda é os últimos dias. Mas contaram isso lá na igreja para você? Não contaram. E aí ele morreu tal, e virou o século e não voltou. E é aquela história, Você vai aos poucos, quando sai da igreja, tendo um baque a cada dia. Mas quando a gente fala assim, nossa, é um baque, dói, lógico, porque você acreditou em algo diferente do que te ensinaram. Mas é libertador. É aquele negócio, eu não queria viver na gaiola, eu queria viver no jardim que tem fora da gaiola. Então você vai aprendendo as coisas, e isso te faz crescer. Mas essa é só uma das histórias de Joseph Smith, que você pode pesquisar, saber sobre ela, Por exemplo, existia um grupo que quando os santos estavam se estabelecendo no Missouri, que Joseph Smith instituiu um grupo que chamava Day Night, que se eu não me engano é Cavaleiros do Dia, alguma coisa assim, traduzindo. E eram grupos de homens, que tinham que defender os santos ali enquanto eles estavam se estabelecendo, nem que se fosse para matar. Falaram isso para você na igreja? Houve um confronto com esses Day Night, que é os cavaleiros, do dia. Então o que aconteceu? Esse confronto foi a polícia da época, que estava lá fazendo
investigações, olhando tal o que estava acontecendo naquela região e descobriram, né, os Mormons tal, e os Danites eles foram confrontar com a polícia, né? E nesse confronto, se eu não me engano, o pessoal da igreja, né, instituído por Joseph Smith, os Danites, eles mataram 6 policiais da época. E isso repercutiu de uma forma que só foi uma bola de neve dali para frente, né? Então a gente vê que o povo da igreja não é como a gente esperava, né? Te contaram isso dentro da igreja? Falaram que um grupo instituído por Joseph Smith mataram 6 policiais? Então é complicado. E tanto é que depois disso, né, o governador lá da época do estado, ele falou assim, peraí, por que eles atacaram e mataram nossos guardas, nossos policiais da época, né? Então aí o governador começou toda uma perseguição de investigação sobre isso, né? Então, quando a gente vai lá na igreja, a gente vê só a história diferente. Não sei o que aconteceu com os governantes da época, que eles queriam acabar com os Mormons. Mas falaram para você que quem que começou a história toda? Falaram que o pessoal que Joseph Smith instituiu para proteger, ele matou 6 pessoas da lei da época? Não falaram. Isso com certeza não te falaram. E não vai ter nenhum livrinho na biblioteca lá da sua ala falando sobre isso, né? Nem para você comprar nas lojas da igreja. Então é muito complicado, cara. Se a gente for ver lá desde a primeira visão, Joseph Smith ele teve a primeira visão que todo mundo conhece, né? E hoje eu não tenho dúvida nenhuma que foi muito romantizado aquela história. Até pelo fato que não é falado pra gente, mas ele teve a visão, e se eu não me engano, depois de vários anos que ele falou dessa visão. Na igreja a gente aprende, ele teve a visão e foi contar imediatamente, né? E quando ele falou a primeira visão, se eu não me engano, existe 6, 7 ou 8, não sei direito aqui agora, versões da primeira visão. Ele contava para um grupo de pessoas uma maneira, depois ele contava para outra, tal, até que chegaram num bom senso de uma história legal para a primeira visão, que ficou muito bonita, né? Te contaram isso dentro da igreja? Não te contaram, né? Sugiro novamente para você aqui, livro de Alex Bean, American Crucifixion, tá bom? E eu não sei se tem em português, mas é um ótimo livro sim, que foi indicada primeiramente pela Vania Moore. E o próprio Brigham Young, na época, né? Sério, Brigham Young, vou falar do Brigham Young, o poderoso Brigham Young, tá? Sucessor de Joseph Smith. Ele deu uma declaração uma vez que você não vai encontrar nos livros da igreja. Ele falou assim, se eu não me engano, vamos ver. Joseph tinha todas as fraquezas que um homem pode ter quando ele não tinha uma visão celestial, né? E aqui a gente pode ver uma grandeza de detalhes que Brigham Young dá, porque ele viveu do lado de Joseph Smith. Ele não está imaginando como seria Joseph Smith, né? Então eu vou ler para vocês novamente o que Brigham Young falou de Joseph Smith. Joseph tinha todas as fraquezas que um homem pode ter quando ele não tinha uma visão celestial, quando ele era ele mesmo, ponto. Então a gente sabe que Joseph Smith ele tinha várias fraquezas, né? E só que são coisas que, se você parar para ir ver tudo, né, envolvendo a sua vida, muita coisa não é condizente, principalmente com o profeta, como ele se dizia, né? Procurar, por exemplo, teve a vez que ele e Emma, né, se eu não me engano, eles moravam num quarto que eles alugaram de um homem que tinha vários quartos para alugar para as pessoas. Ele morava com a Emma lá já casado, e o dono de toda aquela pensão, ele pegou Joseph Smith, né, entre aspas, namorando, né, tendo relações com a filha dele, né? Então o dono da pensão ficou enfurecido, né, com essa cena. Um homem casado fazendo isso, então vamos dar uma lição para ele aprender. E jogaram piche e penas nele. Será que foi esse o motivo que você aprendeu na igreja? Por que jogaram piche e penas em Joseph Smith?
Foi isso? Foi por isso que você aprendeu? Foi dessa forma? Não. Na igreja, se você procurar nos livros, não vai estar. Este foi o real motivo. E na verdade, teve aquele episódio antes, né? Que Emma Smith, se eu não me engano, ela chegou um dia antes do horário na casa dela, que ela tinha saído, né? Já casada com Joseph. E se eu não me engano, a moça se chamava Fanny Alders, se eu não me engano. E era uma moça que estava meio afilhada lá com eles. E ela chegou mais cedo e ouviu um barulho no celeiro. E era Joseph Smith mantendo relações com Fanny Alders. E o que aconteceu? Ele teve que inventar toda uma história, tá? Não, foi o Senhor que me mandou, né? E ele sempre tinha esse tipo de problema, né? Então, se for ver mesmo, o que levou à ruína da igreja foi a poligamia, né? Que muitas até moças de 14 anos ou casadas, que ele só achava formosa, não sei o que encantava nele, e ele chegava para ela e falava: tive uma revelação que você tem que casar comigo. E ele fez isso até com moças casadas com maridos vivos. Você foi ensinado isso na igreja? Foi ensinado dessa forma para você? Não foi. Repetindo, se você entrar na bibliotequinha da igreja ou comprar algum livro na loja da igreja, você não vai encontrar essa história. Por quê? Colocaram as cerejinhas na história para ficar mais bonito para você. Romantizaram tudo isso. Então é um montante de coisas que a gente está falando aqui. Lógico, não vou ficar no podcast falando todas as coisas. Um podcast de 2 horas vai ficar. Mas para entender que realmente existe muita informação que não está dentro da organização. E eles não têm interesse nenhum em mostrar tudo que a gente falou aqui. Você acha que a igreja ela tem algum interesse em mostrar para você dessa forma? É lógico que não. Não vai ficar atraente, não vai ficar uma história bonitinha, não vai ficar uma história com cerejinhas. Então se você está dentro da igreja, está chocado com um monte de coisa que eu falei, que esse cara está inventando, não pode ser, tá? Sei lá, dá uma lidinha. Será que seu líder vai ficar bravo com você se você ler o livro de Alex Bean, né? American Crucifixion? Ele não vai ficar bravo não, leia. Aprenda sobre isso. E depois você tira suas próprias conclusões. E existem muitas outras coisas, né? A gente só está falando de um livro aqui, mas existem materiais e materiais, né? Históricos principalmente. Muitos estudiosos dos Estados Unidos que pesquisaram a fundo a história da região, né? E é interessante que esses estudos não são feitos sobre pessoas só. Vamos estudar a vida de Joseph Smith. Não, vamos estudar todo o ambiente. Não falava naquela época lá que Joseph Smith, quando garoto, ele estava vivendo numa confusão religiosa, estava uma época de confusão de religiões? Não foi ensinado isso para você? Nunca houve essa confusão de religiões nessa época, não. Tinha as igrejas já, né, instituídas, cada um com seu clero, com seus líderes, né? Então alguns detalhes que a gente vai vendo o quanto que nos esconderam a verdade, né? Joseph Smith lá atrás, toda essa história de muitas visões. Por exemplo, te ensinaram, ou você leu em algum lugar de livro História da Igreja, porque muita gente tem livros da igreja que às vezes aparece um líder para você, aqui contém toda a história. Mas não é da igreja, está romantizado. Você acha que vai estar escrito lá que Joseph Smith ele escondia o cavalo de alguns fazendeiros, né? E depois chegava para o fazendeiro: eu tenho um poder mediúnico aqui, eu consigo achar o seu cavalo se você me contratar, me pagar. Aí pagava lá, ele levava o dono até o cavalo, mas ele que escondeu, né? Então, tanto é que parece que, se eu não me engano, na história, descobriram isso, e ele teve um apelido, um certo tempo, de um encantador de cavalos, se eu não me engano, assim. Além daquele de caçador de ouros, várias histórias aqui que mais pra frente talvez a gente faz um apanhado mesmo de coisas, né, pra poder ajudar quem tá querendo aprender. Mas é muita coisa, pessoal. É coisa que dói quando você aprende, né? Porque pode ver, tudo que a gente falou aqui, nenhum livro em nenhuma lojinha da igreja você vai conseguir encontrar. Nenhum site oficial LDS.org, você nunca vai achar essa história. Não é cômodo para que eles mostrem, não tem benefício nenhum para eles mostrarem a história verdadeira.
tá? Precisa estar romantizada, que você vai lá, se comove e fica lá dentro, tá? E dá o seu dinheiro, seus bens, seus talentos, tá? Aí sem aprender a verdade. Então esse é o podcast que eu queria falar hoje, né? É muita coisa, eu sei, né? E muita informação. Então eu volto a falar, se você é membro da igreja ativo e tá ouvindo essas coisas, tá? Esse cara tá maluco, existe esse livro e mais um monte de coisas, tá bom? Então faça bom proveito do que foi lhe dado, né? Que é a sua inteligência, sua capacidade de aprender. Se você se der esse luxo de aprender fora do quadradinho que a igreja te põe dentro, você vai aprender muita coisa. Tá? E se você está naquele processo saindo da igreja, ouvindo todas essas coisas, é realmente assim que aconteceu. É dolorido, mas você está aprendendo e se libertando, né? Não fica lá alienado, né? Tem gente que, né, eu conheço, tá? Tem pessoas que aprendem todas essas coisas, né? Mas fala assim, tem muitos amigos lá dentro, é legal, eu gosto de ir lá naquelas atividades, sei lá, às vezes acontece e fica lá dentro, sabendo essas coisas, tal, ok, né? Aqui não é, eu não faço esses podcasts para você sair da igreja, não, é para que você desperte o desejo de conhecer, né? Se assim você quiser, lógico, tá? Então fica todas essas informações para vocês aqui. A gente pode falar, que eu falei, mais para frente a gente faz um apanhado de fatos históricos que nunca foi te ensinado, porque tem muita coisa, né? O que a gente falou aqui é só algumas, né? E muitas até bem cabeludas, né? Parece que você viu que já são as mais cabeludas, né? Tem bastante, tá? Mas a gente um dia faz um podcast aí com um apanhado de coisas. Obrigado por ouvir esse podcast, né? E eu não costumo pedir isso, mas compartilhe com seus amigos, tá? Aqueles amigos que você vê que precisa de uma luz aí nessas decisões, né? Entre ficar na igreja ou entre pesquisar, né? Talvez pode ajudar a querer pensar. Beleza? Obrigado e a gente se fala na próxima. Até.